Porque nos Estados Unidos a alavanca do câmbio é no volante e aqui no Brasil é no assoalho. Por que essa diferença? Essa é uma boa pergunta enviada pelo Marcos Garcia. Vamos então descobrir o porquê. Bom, nos Estados Unidos a produção em massa de veículos começou lá por o início do século XX, com a Ford Motor Company liderando o caminho. Henry Ford, marca esse nome que vou fazer um outro vídeo falando dele já já. O fundador da Ford optou, a ideia foi dele, de colocar então o câmbio no volante dos carros, pois isso iria simplificar a produção dos veículos e principalmente fazer com que fosse mais barato para produzir ou fabricar. Então, essa configuração acabou se tornando um padrão nos Estados Unidos, por conta da ideia de Henry Ford, o proprietário da Ford. E como muitos países copiam a ideia ou o padrão dos Estados Unidos, muitos países começaram a ter nos seus volantes o câmbio de troca de marchas. Agora, no Brasil, a indústria automobilística começou a se desenvolver mais tarde comparado aos Estados Unidos. Já foi lá para o meio do século XX. Nos Estados Unidos foi no início. Na época que o Brasil começou a desenvolver, a fabricação de carros na Europa já estava bem desenvolvida. Inclusive, na Europa era o principal mercado de automóveis do mundo. E a maioria dos carros europeus tinha o câmbio para trocar a marcha no assoalho. Então, essa configuração europeia foi adotada pelas primeiras montadoras de veículos aqui no Brasil, como por exemplo a Volkswagen e a Fiat. Eles, por trazerem então essa tecnologia para o Brasil, se tornaram os pioneiros, o que acabou então regulamentando a ideia de ter um câmbio para trocar as marchas no assoalho. Então, por conta das montadoras e o tempo da evolução, no caso aí da dissipação da ideia das empresas automobilísticas do mundo, determinou que o Brasil tivesse então os câmbios nos assoalhos e, no caso nos Estados Unidos, o câmbio no volante. E isso foi tão intenso que permaneceu até hoje em seus respectivos países. Fala uma coisa pra mim, você já ouviu falar sobre o dedo da morte? Que é isso? Que dedo é esse? Pois é, existe. Fica num vídeo aí que você vai saber o que é. Inclusive é uma sugestão de tema enviado pelo perfil Paçoca na Estrada. É um perfil de um cara que curte viajar. Inclusive ele pede pra mandar um grande abraço pra ele e pra toda a galera que curte esse estilo de vida, ou seja, o estilo de vida viajante. Um abraço a todos que curtem esta modalidade de vida. Deve ser bom demais você curtir pra viajar a vida inteira. Nossa, deve ser bom conhecer lugares novos todos os dias. Bom, o dedo da morte, ele é um fenômeno natural muito impressionante, embora seja bem raro. Isso acontece principalmente em ambientes considerados bem frios ou congelantes, principalmente em regiões onde há oceanos polares. Apesar do nome ser bem assustador, ou seja, dedo da morte, isso não tem nada a ver com relações sobre questões sobrenaturais, mas funciona assim. Nos polos, o ar frio congela a superfície da água do mar, e a água do mar, como nós bem sabemos, contém muito sal. Mas quando a água congela, o gelo formado é basicamente formado de água doce, sem o sal. Isso acontece porque o sal é expelido. Isso deixa a água restante mais salgada. Consequentemente, se ela está mais salgada, ela está mais densa, ou seja, mais pesada. Essa água salgada e densa começa então a se afundar, porque ela é naturalmente mais pesada do que a água ao seu redor. Só que durante o inverno polar, esse processo ele é ainda mais intensificado pelo frio extremo. Então, à medida que essa água salgada vai descendo ao fundo do oceano, ela vai formando um cristal de gelo, ou um tubo de gelo, que geralmente se estende da superfície do oceano e vai descendo até o fundo dele. Daí o nome Dedo da Morte. Isso acontece porque a água salgada que está dentro desse tubo, ela está tão congelada, tão fria, que tudo que ela toca congela. Então, se qualquer animal passar por ela no percurso que ela está descendo ao fundo do mar, esse animal irá congelar. Até mesmo os animais que estão na parte de baixo do oceano, onde ela toca, congelam. E congelam de forma instantânea. É coisa absurda de tão rápido. Então, esse efeito do dedo da morte pode ser devastador para a vida marinha presente nessas regiões onde isso acontece. Pois, coitado dos bichinhos, pode congelar sem nem ver de onde veio o negócio. Resumindo, o dedo da morte é basicamente uma coluna ou um tubo de gelo que se forma abaixo da superfície do mar, nos polos da Terra.